Está estressado? Saiba as causas deste mal. É hora de concluir o TCC. Saiba a importância do trabalho de conclusão de curso na vida de um estudante de graduação. E ainda hoje, Diário FMG, o Fica a Dica sobre a saúde dos pés. O Circuito FMG está no ar. Boa noite. Dezembro chegou. No fim do ano, é normal que as pessoas sintam um cansaço. Todas as atividades de final de semestre e a preparação para as férias pioram o quadro de estresse. Veja o que fazer para evitar este mal. Final de ano é época de quê? De reunir com a família nas férias. É isso. E entre Natal, Ano Novo, o fechamento das metas na empresa, falta tempo até para nós mesmos. A partir de R$ 49,96. Não dá tempo de fazer quase nada que a gente planeje. O tempo é curto. Por quê? Faz as comemoração, tem que comprar presente, viajar e quase que não dá tempo. Os últimos meses do ano são realmente muito estressantes. E uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association no Brasil revelou que o acúmulo de tarefas e a sobrecarga de compromissos eleva o estresse do brasileiro em 75% nesta época do ano. Rodrigo Nicolato, professor de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, explica que fatores individuais presentes na correria do dia a dia podem causar em algumas pessoas sintomas de estresse. Algumas pessoas, conforme a resiliência, conforme a resistência que elas têm, podem desenvolver o quadro de estresse. O quadro de estresse, geralmente condições agudas, em que a pessoa pode ter sintomas físicos, exemplo, taquicardia, aumento da pressão arterial, possibilidade de prejuízo cardiovascular, e sintomas mentais, exemplo, desatenção, irritabilidade, raiva. Vinícius é técnico de informática e estudante de engenharia da computação. Com trabalho e estudo cercando a vida social, começou a perceber as consequências da rotina cheia de tarefas. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar, muito mesmo. E isso atrapalha a minha rotina toda, o que me deixa estressado. Eu tenho dificuldade de manter horário, cumprir meta, essas coisas. Não em produtividade, mas em datas e prazos. E isso me deixa muito estressado. Até que eu procurei um médico para descobrir o que eu tinha e procurei, me deu uma receita, eu só não cumpri. Para aliviar as tensões, Vinícius tem algumas táticas. Você vai criando um jeito de aliviar. Por exemplo, chiclete é um jeito muito prático. E café, eu tomo muito café. Muito café durante o dia. Mas para o médico especialista em saúde mental, quem quer fugir do estresse precisa se organizar e agendar momentos para o lazer e descanso de qualidade. Nós vamos ter que talvez ter aí dicas para que as pessoas, mesmo que fiquem dentro de casa, possam ter um alívio, né? É muito comum a pessoa chegar cansada do trabalho, ter às vezes a televisão como válvula de escape, e ao invés de prestar atenção a um filme que poderia fazer com que ali fantasiasse, com que ali aliviasse um pouco uma condição estressante mais leve, antes de que se configurasse um quadro mais importante de estresse, vamos dizer assim, a pessoa acaba passando de canal em canal, em vez de prestar atenção a um filme, porque ela acha também que não tem tempo para poder se dedicar. Quando você está conseguindo ler um livro, quando você está fazendo uma ginástica, que seja dentro de casa, que seja dentro do seu prédio, que seja na condição que você puder ter. Nem sempre a gente vai poder esperar condições em nossa cidade, em nosso país, as mais ideais para aliviar estresse. Então, às vezes, a gente vai ter que pensar em situações mais caseiras, mais tranquilas de aliviar. E não tem nada na vida de um estudante de graduação que o deixe mais estressado do que apresentar o trabalho de conclusão de curso. O repórter Matheus Avelos acompanhou 2 alunos que passaram por este momento. Um dos momentos mais aguardados na vida de um estudante na universidade. Hora de apresentar o trabalho de conclusão de curso. São anos estudando para se tornar um profissional e toda a trajetória é relembrada na hora da apresentação. A banca atenta de professores nesta sala de aula está avaliando o trabalho de Fiamma Chagas, aluna de enfermagem da UFMG. Tinha gostado devido a algumas disciplinas da área de centro cirúrgico. Aí quando eu sentei com minha orientadora para poder direcionar sobre aquilo que a gente poderia pesquisar, fazer um afunilamento, ela ajudou a dar um outro direcionamento e a gente chegou a um consenso, que foi trabalhar com as complicações dos pacientes em período de recuperação anestésica. A gente fica um pouco ansioso, como é comum, né?
porque foi um trabalho que demorou para ser executado, foi um trabalho de campo, mas confiante também porque foi um tema que eu mesmo produzi e que, assim, eu tenho um certo domínio, mas a ansiedade do momento sempre fica. E para chegar até aqui, Fiamma passou por muitos desafios. Coletar os dados para a pesquisa demandou muito tempo e a estudante precisou se organizar. Eu tive que sacrificar vários horários de almoço, fazendo a coleta de dados na recuperação anestésica lá no bloco cirúrgico. Quem orientou os passos de Fiamma foi a professora Ana Lúcia de Matia. Para a educadora, um trabalho muito gratificante. A gente vê que aquilo que a gente aprendeu com a experiência, com o estudo ao longo de tantos anos, eu tenho 33 anos de carreira, né? Grande parte dessas trabalhando dentro da sala de recuperação anestésica, de encontrar pessoas que se dedicam tanto e gostam da área e que vão ser os nossos seguidores, né? Porque a gente não vai ficar para sempre aqui. Mitzi Samota também está no caminho. A estudante de arquitetura e urbanismo se forma neste semestre e vai apresentar um projeto final que se dedica à arquitetura do sistema penal brasileiro. Quando eu comecei a fazer as pesquisas sobre os estabelecimentos em Minas Gerais e tudo, eu vi que tinha uma defasagem muito grande de estabelecimento feminino. Então as famílias tinham que se deslocar muito para ver as detentas. Então eu escolhi fazer uma penitenciária feminina, que na verdade é uma PAC, um sistema alternativo, na Grande BH. E aí, final do ano passado, teve uma reunião na Câmara com uma exigência de uma PAC feminina no entorno da Grande BH. Então, assim, foi um tema muito recorrente. Eu trabalho o dia inteiro, chego à noite, o estudo vai até muito tarde, então eu tenho dormido muito pouco. E café, arquitetura já é símbolo de café, então é café o tempo inteiro, café, café, café. Mesmo com o cansaço, Mitzi reconhece a importância de realizar o trabalho na academia. O objetivo de quando eu entregar o trabalho é ter mais uma fonte de pesquisa para quem quiser fazer isso futuramente, contribuir como orientador com a busca de dados e tudo mais, e assim, um desafio pessoal, principalmente, que é essa coisa da descoberta, de fazer um trabalho sozinha e de ter que decidir tudo sozinha e conduzir, como se fosse o começo de uma vida profissional, assim, começar a traçar os meus rumos. O trabalho de conclusão é obrigatório quando exigido nas diretrizes curriculares nacionais fixadas pelo MEC. E segundo a ABNT, que define os padrões para o TCC, ele deve ser resultado de um estudo científico coerente com o programa do curso. E para realizar um trabalho com consistência, segundo a doutora em Ciência da Informação, Madalena Lopes Naves, é preciso estabelecer pontos e segui-los à risca. É preciso que o aluno tenha, desde o início, a capacidade de sintetizar ideias, de saber tirar da literatura daquela área que ele está atuando, o essencial, o mais importante, ser objetivo na redação, procurar ter perseverança, saber definir caminhos, propor ideias assim mais de acordo com o tema, e nesse meio tempo ele está sempre seguindo passo a passo junto com o professor que irá orientá-lo. E para Madalena não há por que se preocupar na hora da banca, mas tem que estar preparado. Ele vai estar firme porque ele estudou o tema. E ele tem que ter argumentos, por isso que chama defesa. Ele tem que ter argumentos que justifiquem o que ele escreveu. O Fica a Dica dessa semana é dedicado à saúde dos pés. Na primeira dica, aprenda alguns cuidados básicos com esta parte tão importante do corpo humano. Quando a gente fala de autocuidado, a gente tem que pensar de modo global. O pé, ele sustenta o nosso corpo e nos leva para todos os lugares. E nem sempre a gente dá atenção devida aos pés. Um exemplo que eu gosto de citar em palestras ou mesmo no meu consultório, é perguntar para as pessoas quem olhou para o pé hoje. Né? E aí a gente tem um número muito reduzido de pessoas que respondem, né? Eu olhei para o meu pé hoje.
E, na realidade, é uma questão que a gente deveria estar tendo mais atenção. Então, olhar para os pés todos os dias é muito importante. Cuidar dos pés todos os dias é muito importante. E quais são os cuidados primários, digamos assim, né? Aqueles que são básicos, né? Que seria como escovar um dente, pentear cabelo. Primeiro, uma boa hidratação, que essa hidratação seja preferencialmente à noite, para que a gente não fique com os pés escorregando durante o dia. Fazer um corte adequado das unhas, que é um corte mais reto, né? Em algumas situações específicas a gente dá uma leve abaulada nos cantos das unhas, mas isso tem que verificar a anatomia. O correto, de modo geral, é um corte reto. Manter as unhas limpas, né? E isso a gente pode estar usando para um paciente que não seja diabético, a gente pode estar usando uma escovinha durante o banho, né? Para estar escovando as unhas para manter elas sempre limpas. No caso de diabético, usar uma buchinha macia, né? Outra questão importante é a escolha do sapato. É importante que a escolha do sapato seja feita pelo conforto. Na dica de amanhã, como tratar as rachaduras dos pés. Não perca! Hoje é dia de estreia no Diário FMG. A partir de hoje, quem traz as notícias da universidade é Larissa Góes. Boa noite, Larissa, e seja bem-vinda. Boa noite, Aniele, obrigada. E agora vamos às notícias. Amanhã é comemorado o Dia Nacional da Astronomia e também o aniversário do último imperador do Brasil, Dom Pedro II. O Espaço do Conhecimento UFMG preparou uma programação especial em homenagem ao patrono da astronomia, com a exposição O Céu do Imperador. As atividades acontecem de 2 a 14 de dezembro. A entrada é franca. Mais informações no site www.espaçodoconhecimento.org.br. O espetáculo Abraço, que marca a formatura do Teatro Universitário, inicia a temporada nesta terça, dia 2, e segue até o dia 14, com exceção do dia 8. As apresentações vão acontecer sempre às 20 horas, no Espaço Funarte. O endereço é Rua Januária, número 68, bairro Floresta. A entrada é gratuita e as senhas devem ser retiradas com meia hora de antecedência. Amanhã é o último dia oficial do semestre letivo na universidade. Já se encontram disponíveis no site a programação oficial do ano de 2015. Obrigada. Obrigada. E é dando boas-vindas a Larissa que nos despedimos do Circuito UFMG desta segunda. Uma boa noite e até amanhã.